Glória a Deus! Gente, como é que vocês estão, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos sentar, vamos se organizar um pouco? Já acalmou os ânimos agora? Olha só essa arte, ficou incrível, hein? A mesma arte? Vamos embora. Glória a Deus. Vocês estão bem, Recap? Glória a Deus, eu estou feliz, assistindo muita vida aqui de Deus. Vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Antes eu quero somente me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, a Lara já falou. Eu tenho 17 anos. E antes de eu começar essa mensagem, eu quero primeiro agradecer ao meu Deus. Agradecer a Deus por esse privilégio. Agradecer a Deus também pela minha família, que agora já subiu lá, meu pai, minha mãe. Mas aqui está presente a minha irmã, a Débora, que eu tanto amo também. Intercede por mim, ora por mim, me apoia. Vou agradecer... Olha ela ali. Te amo, Débora, Deus abençoe. Agradecer a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor Eduardo, pastora Priscila, que por tudo isso que está sendo construído. E também agradecer também a vida do Gu e da Lari, que agora estão lá com os pais. Amém? Vou pedir à produção agora, colocar aqui no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Você pode fechar os seus olhos? Vamos começar com uma oração aqui a Deus? Amém. Pai eterno, Senhor Deus, eu te invoco, Senhor, como teu filho e queria te agradecer. Obrigado pela tua vida, Senhor. Obrigado por nos manter em paz e por estar nos cuidando aqui. Obrigado pelo tempo todo a tua bondade e o teu amor, Deus eterno. Muito obrigado. Deus vivo, te invocamos, Senhor, para que o Senhor venha como espírito e vida, para que o Senhor venha como espírito de revelação, espírito de sabedoria, sabedoria do alto e dos céus. Espírito, Senhor, de temor, para que possamos ter reverência, Senhor, para que possamos amar a Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra é uma espada, Senhor, e que ela venha, Senhor Jesus, a perfurar o nosso coração, a ponto de dividir, Senhor, espírito e alma, para que possamos crescer espiritualmente e nos tornar maduros diante de Você, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, vou começar aqui fazendo uma pergunta primeiro para vocês. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos também. Uma alegria receber vocês, tá? Vou fazer agora uma segunda pergunta. Agora eu quero ver quem é o pessoal que está acompanhando muito bem a nossa série. Quem aqui esteve em todos os episódios da Reforma até agora? Glória a Deus, meu Deus. Vocês são muito abençoados mesmo. Pessoal, então eu vou só começar antes de ler esse versículo com vocês, antes de entrar na parte histórica. Eu quero primeiro, contextualizar para quem está visitando a primeira vez, para entender o que está acontecendo aqui, o que a gente está fazendo. E basicamente essa série é uma série da Reforma Protestante, que é um movimento muito importante, um movimento que fez, que originou hoje, as igrejas evangélicas. Então, aqui por exemplo, já tivemos ministrações, o Pedro pregou aqui, Pedro? Falando sobre Jesus Cristo. O Dudu e o Léo falaram sobre as Escrituras, somente as Escrituras. E não só isso também, ministraram também mensagens, falando sobre o contexto histórico, explicaram as indulgências, Martinho Lutero, dentre outras coisas. Vai ter uma parte que vamos falar aqui só de Martinho Lutero aqui no início, beleza? Mas glória a Deus. O tema de hoje que nós vamos ter, que eu vou apresentar para vocês, é o Sola Fide. Sola Fide. Davi, o que é feed? Feed é um negócio do Instagram? Não, santo. Vai ler a Bíblia, varão. Feed é uma palavra latina que é fé. Ou seja, quando eu falo sola fide, estamos falando somente a fé. E o que ensina essa doutrina? É uma doutrina tão importante, mas tão importante mesmo, que alguns historiadores eles vão dizer que essa doutrina foi o clamor central da Reforma Protestante. Foi o ponto que mais rompeu entre eles e a Igreja Católica. Porque, se você soubesse, como é que era na Igreja Católica naquele tempo? A doutrina que os católicos até hoje ensinam é que o homem ele pode ser tanto justificado pela fé, mas ele também pode ser justificado pelas obras. Ou seja, eles juntam, eles falam que a nossa justificação, o ato de ser declarado justo por Deus, é com fé e obras. O que acaba contrariando a doutrina da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que a justificação vem somente por Deus. E aí que vem a história desse homem chamado Martinho Lutero. O Lutero, eu acho que o Gu já até falou para vocês, ele foi um homem que ele nasceu
na Alemanha, né, naquela época era Sacro Império Romano Germânico. Haja história, né, na cabeça agora. Agora, para lembrar, ainda bem que eu estava um professor de história. Esse sacro, né, vem de santo, porque o país dele era um país muito ligado à fé católica. Ou seja, ele era um homem católico, nascendo numa família assim, muito religiosa. Os pais dele, né, eram homens assim, que eram camponeses, ascenderam de vida, e eles queriam, né, um futuro brilhante para o filho deles. Então o pai dele, o Hans Luther, né, colocou ele na faculdade de Direito. Só que o Lutero, ele tinha uma coisa assim, que era uma crise de consciência dentro dele. Ele morria de medo de ir para o inferno. Ele temia, assim, mas ele tinha um medo terrível de ir para o inferno. E a história vai dizer que quando ele estava andando, voltando para a casa dele, voltando da faculdade, ele chega, né, está indo para a casa dele e ocorre uma tempestade. E nessa tempestade quase cai um raio nele. Aí imagina o pânico do cara. O cara já entrou no pânico. Santa Ana, pelo amor de Deus, me salva, porque senão, se você me salvar, eu vou virar monge. Ele estava nesse pânico inteiro. E o que vai acontecer? Por conta disso, ele não morreu, obviamente, na tempestade, quase um raio caiu na cabeça dele, mas ele não está vivo ainda. O que ele fez? 2 semanas depois, ele virou monge, por desgosto do pai dele. E ele virando monge, entrou na ordem dos agostinianos. É interessante que ele chega lá, né, e começa a se intensificar as dúvidas que ele tem na fé dele. Ele começa a ver Deus, porque ele vê Deus como um Deus severo. Como ele morreu medo de ir para o inferno, ele começa a ver Deus, né, como alguém que pune os pecadores. Ele tinha medo dessa expressão, que justiça de Deus. Quando ele lia isso, ele já ficava apavorado. Ele tinha medo. Ele tinha um medo terrível quanto a isso. Então, o vigário principal, que era o superior dele, chega assim: Lutero, calma, Lutero, Deus te ama, cara. Porque ele estava lá fazendo penitência, jejum, oração, uma vida inteira dedicado só com medo de ir para o inferno. Porque ele queria alcançar, por méritos próprios, pelas obras deles, pelas boas ações dele, a Deus. Aí vem o vigário, né, que era o Straupitz, o nome do cara. Me perdoa minha pronúncia de alemão, tá, gente? Não sei se alguém aqui sabe falar alemão. O Straupitz, ele chega, né, pro Lutero e fala: Lutero, cara, calma, vai ler a Bíblia, cara. Começa a estudar as Bíblias, você vai ver que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. E ele faz isso. Quando ele entrou na Bíblia, aconteceu uma coisa que mudou para sempre a vida dele. E essa mudança fez ele falar uma das frases que eu mais gosto dele, que ele diz bem assim: eu olhei para mim mesmo e eu vi que era impossível me salvar. Mas olhei para Cristo e vi que era impossível me perder. E esse aqui foi o versículo que mudou a história dele. Vamos ler aqui juntos. Vou contar até 1, 2, 3, vamos ler todo mundo junto, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Glória a Deus! O justo viverá pela... Ou seja, nós somos justificados, declarados justos por Deus mediante a... Glória a Deus! Vocês estão vivos? Então vamos lá. Antes da gente entrar no nosso tema, se aprofundar aqui a fé, vamos relembrar 2 coisas. Vamos primeiro falar sobre graça. Eu quero falar sobre graça, não porque eu quero fugir do tema, tá? Mas é porque se você ler na Bíblia, fé e graça sempre andam juntos. É como se fosse assim, por exemplo, os dois estão sempre de mãos dadas. Ou seja, você vê uma passagem que fala sobre fé, tem a graça envolvida. Se tem uma passagem que fala sobre graça, tem a fé aqui também envolvida. Então, os dois sempre de mãos dadas. Só que eu vou falar bem rápido, porque você que sabe muito da reforma protestante, você sabe que ainda falta falar sobre a graça de Deus. Então vai ter um pregador que vai falar tudo aqui sobre graça, não sou eu. Eu vou só dar aqui uma parte bem rápida sobre graça. Quando vamos falar de graça, a graça ela é o amor imerecido. Ela é um favor imerecido de Deus. É um presente de Deus. Você não merece. Eu vou te dar uma história aqui bem simples. Imagina que... Vou usar o Pedro. Pedrão, imagina que você tem uma casa. E essa casa é uma casa boa, uma casa assim, muito bem dedicada, que você demorou muito para construir. Aí você está de boa dormindo, e de noite, vem um adolescente dirigindo um carro, bêbado. Aí ele chega e bate bem no portão da tua casa. Arrebenta tudo, explode o teu portão. Aí o Pedro assim, vem todo desesperado, né? Ele chega ali e fala: meu Deus, o que aconteceu? Acordou a vizinhança, acordou o bairro todo. Aí o Pedro vê o estado do adolescente lá, o cara caído,
2 garrafas de cachaça também junto, caiu junto no carro. E o Pedro sente compaixão dele, fica compassivo. O correto que o Pedro fizesse, se o Pedro ele fosse justo, ele fizesse a justiça, o que ele faria com o adolescente? Entregava, chamava a polícia, não é? Só que digamos que o Pedro, olhando para a situação do cara, fala, deixa você ir embora, vai embora daqui. Eu vou construir depois de novo minha casa de novo, você pode ir lá e já está tudo feito, eu te perdoo. Se ele fizesse isso, seria misericórdia. Que a misericórdia é quando eu não dou para alguém aquilo que ele merece. Mas o Pedro, por ter um amor tão grande dado por Deus, ele fala o seguinte, cara, além de você ir embora, eu vou pagar o seu carro, vou consertar o seu carro. Aí isso é graça. A graça é quando eu dou para alguém algo que ele não merece, é um presente e é imerecido. Todo mundo aqui entendeu? Por que eu tive que falar da graça? Porque a fé, olha só qual é a relação da fé com a graça. Pode colocar para mim Efésios 2, 8. Efésios capítulo 2, 8. Olha só o que está escrito. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da... E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que isso significa? Você lembra que aquela passagem que fala que Jesus é o mediador entre Deus e os homens? Ou seja, o que isso significa? Que Jesus, ele é a ponte entre Deus e os homens. Só que segundo a Bíblia, segundo esse versículo, a fé, ela é a ponte da graça de Deus até você. Ou seja, é impossível você receber da graça de Deus sem a fé. Porque a fé, ela te dá o acesso pela graça de Deus. Coloca em Romanos 5, 1 ao 2, só para poder mostrar para você isso. Olha só, Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Ou seja, a fé, ela me dá acesso à graça de Deus. Então, eu não consigo ter graça de Deus sem antes ter fé. Eu não consigo receber dessa graça. Amém? Todo mundo entendeu? E agora vem outra coisa que é muito importante você saber, que é a justificação. Justificação, eu me lembro que o Léo uma vez pregou aqui. É o Léo ou o Dudu agora? Foi você, né, Léo? É, rapaz. Uma vez que ele deu uma aula sobre justificação. Justificação significa declarar justo. É diferente de tornar justo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Júlia, se eu disser que você seja salva, você salva por Cristo. Você foi salva hoje por Deus, se converteu. Amanhã, você já vai estar fazendo tudo certo? Mas você não foi justificada por Deus? Você foi justificada. Porque justificar é declarar justo. Tornar justo é uma coisa que vai crescendo na sua fé, que é de fé em fé, que envolve santificação, glorificação e todos os outros demais detalhes. Então, só que essa é a beleza da justificação, porque ela é algo muito poderosa. A justificação de Deus, o que Deus ele faz? Ele te absolve, ele te reme dos seus pecados. Só que ele não deixa teu saldo no zero. Ele não fala assim, tá, você é inocente. Ele fala, você é justo. E ser justo é uma coisa assim, que na Bíblia, ser considerado justo é algo maior que ser inocente. Se eu falo que o Pedro, ele é inocente, eu falo que ele não cometeu nenhum impasse, ele não cometeu nenhum pecado. Agora, quando eu falo que ele é justo, eu falo que ele cumpriu toda a lei. E através de Cristo, Deus declarou que você é justo. Não foi você, foi Cristo que através de você conseguiu fazer isso. Irmão, se você entender assim, você estaria dando um pulo. Então, só para você entender, eu vou chamar aqui 2 pessoas, aqui 2 varões, cadê? Eu vou chamar aqui 2 pessoas aqui na frente, eu vou contar uma história para vocês. 2 pessoas, alguém que vem, hein? Vou começar a escolher a dedo aqui. Opa, vem cá. O Léo, Davizão. Meus 2 amigos aqui. Beleza, então. Pode ficar um pouquinho mais parado um outro. Fica aqui, Davizão. Fica aqui, Léo. Eu vou chegar aqui no Davi. Davi, você pode dizer pra mim que idade você tem, cara? Eu tenho 16 anos. Você tem 16. Vou imaginar você daqui a uns 30 anos. 46, né? Cara, você aqui, 46 anos, eu vejo você um rapaz honesto, homem de Deus, abençoado, uma pessoa próspera, pai de família. Eu tô aqui falando calma, ninguém dá glória a Deus pela vida do cara, né? E você é um cara esperto, muito esperto. Só que, infelizmente, ser esperto não é sinônimo de ser perfeito. E você é um homem que, depois de muito tempo, muito trabalho,
você conseguiu juntar uma quantia, mesmo tendo um emprego que te dá pouco, você conseguiu ter uma quantia. E essa quantia, por causa dos seus investimentos, por você ser esperto, você consegue 1 milhão, ok? 1 milhão. Tá bom? Cara, 46 anos. Só que acontece uma coisa. Como eu disse, né? Você não é perfeito. E você faz uma grande burrada. Você faz uma lambança terrível. Você queria ter mais dinheiro, né? E você querendo, você foi para um cassino. Me diz o nome de um cassino aí. Bicho, tigrinho mesmo, é online. Tá, foi pro Tigrinho. E eu não sei como, cara. Ele indo pro Tigrinho, foi uma burrada mesmo, uma burrada séria. Ele saiu devendo 100 milhões. Davi está devendo 100 milhões. Acabou a vida do Davi. Vai perder tudo, o nome está sujo no banco. Nem está sujo, está imundo já o nome. Mas então, surge uma luz no fim do túnel, que é o Léo. E o Léo não é milionário, é bilionário. Olha, Miguel pegou. E o Léo, ele tem uma quantia que é... Como é que é? Ele tem uma quantia que é de 100 bilhões e 100 milhões. Acho que alguém aqui já vai entender porque o número, né? Eu não quero fazer conta matemática. E o Léo, tendo essa quantia, ele vê a situação do Davi. Vai pra lá, rapaz. E o Léo, por amor, ele entregou os 100 milhões para o Davi. Rapaz, vocês são criativos, hein? Ele entrega os 100 milhões, pagando a dívida do Davi. Só que o Léo, ele tem graça. E ele falou assim, Davi, eu não quero só que você fique no saldo zero. Eu quero te entregar tudo que eu tenho. Entrega junto tudo com o que ele tem. Ou seja, agora, o Davi, que antes tinha uma quantia, teve uma dívida e perdeu tudo, ele agora vai ter tudo pago e além disso vai ficar no lucro. Isso, quem faz com você Jesus Cristo é a salvação de Deus. Quando Ele te justificou, você não ficou só como inocente, você se tornou um justo, você cumpriu a lei dEle. Então a salvação de Deus, ela consegue fazer com alguém que era miserável, que não tinha nada, agora ter tudo. Não é só remissão, Ele quis deixar uma herança para você, porque Ele é seu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe como é tudo isso? É que você recebe gratuitamente tudo isso, essa justificação, essa salvação de Deus, por apenas uma condição. Diga qual? Crer. Deus, Ele te entrega tudo isso pela fé. Eu te dei um exemplo imperfeito, mas vamos pegar a prova bíblica. Abre aí pra gente, produção. Coloca aqui pra gente. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Deixa eu ver se eu acertei o versículo. Aqui, perfeito. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então tá, eu já te expliquei qual é a relação da fé com a justificação, já te expliquei a relação da fé com a graça, mas o que é a fé? O que é a fé? Qual que é a definição bíblica? E a Bíblia te dá uma resposta. Vou colocar Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus, vamos aplaudir pela vida da produção. Ora, a fé é a confiança. Pode trocar a tradução? A CF. Pode trocar só a tradução? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Em outras versões, a certeza. Porque se é certeza, não pode ter dúvida. Então a fé não tem dúvidas. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, um fundamento que é inabalável, que não pode cair. Em outras traduções, ora, a fé é a substância. Por quê? Porque a fé revela a essência e não a aparência das coisas que se esperam. E a prova, em outras versões, convicção das coisas que não se veem. Glória a Deus. Ou seja, a nossa fé é uma certeza. A nossa fé, ela não pode também só ficar nisso daqui. Porque você querendo ou não, se você só pegar esse versículo, você pode acabar tendo uma concepção
superficial de fé. Ah, Davi, se não preciso de obras, basta apenas crer, então é só crer então que Deus existe e acabou. Terminou a minha fé. Não. A Bíblia fala que você precisa crer em Deus, mas também crer que Ele é galardoador. Coloca aí no versículo 6. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador que o buscam. Ou seja, quando eu creio que Deus é galardoador, eu já não estou só dizendo que creio na existência dele. Porque olha só, o apóstolo Tiago, ele fala que até os demônios creem somente na existência dele. Então isso não te difere nem dos demônios. Mas a Bíblia vai dizer que você precisa crer também que ele é galardoador. Ou seja, que ele é bom, que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus de misericórdia, que ele é um Deus que ele te ama, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus que quer te recompensar. E isso é o que quebra muito em nós. Eu vou te dar um exemplo. Eu às vezes vejo, as pessoas que vão confessar o pecado para o padre. Você já viu, sabe a galera que vai fazer confissão e tem que fazer penitência? Quem é que já teve que fazer confissão e penitência? Já teve que fazer, já? Foi uma experiência boa? Oh, Deus. Uma coisa assim que eu fico notando é que às vezes o padre manda assim, você repetir às vezes uma oração. Você teve que repetir qual? O Ave Maria ou o Pai Nosso? Qual o nome do primeiro? Santo Ângelo, nem conheço. Desculpa. Só que o que eu vejo nisso é algo muito triste quando você vê que as pessoas elas têm que orar tendo que insistir a Deus. Jesus ele fala o seguinte: quando vocês forem orar, não repitam como os pagãos, que ficam repetindo para ver se a divindade vai dar para eles o que eles querem. Eu quero que você tenha fé em Deus, porque você tendo fé e acreditando, basta pedir um perdão somente a Deus e Ele vai te perdoar. Eu pergunto a você, pense no seu pai. Se você faz um erro, eu, por exemplo, quando faço uma burrada, chego diante da minha mãe, ela sempre fala bem assim para mim: filho, mamãe te perdoa 70 vezes 7. E eu me recuso a acreditar que o amor da minha mãe é maior que o amor de Deus. Ei, o amor dos seus pais por você é como se fosse uma gota diante de um oceano. O amor de Deus é muito maior, não tem nem comparação. Só que Satanás, ele tenta atacar a nossa fé, ele tenta tirar isso de nós. E por isso eu quero dizer para você, que se você tem uma dúvida na sua fé, se você duvida do amor de Deus, você tem que ser sincero com Deus. Você tem que olhar para Cristo, você tem que fixar os seus olhos nele. Faça essa oração no seu coração, dizendo: Cristo, me perdoe, Senhor, porque eu reconheço que há deficiências na minha fé quanto ao seu amor. Senhor, eu preciso mais de fé. Você precisa olhar para Cristo Jesus. Você tem que entender porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Irmãos, lembrem de Pedro. Quem é que lembra da história desse homem? Quando nós vamos ler na Bíblia, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, se retirando do monte para orar, mandou eles irem com um barco para frente. E olha que interessante. Quando eles estavam no barco, a Bíblia fala que foram assolados por uma tempestade. Jesus, então, indo ao socorro deles, como sempre, porque Jesus era sempre o cara que tinha que resolver os B.O.s deles. Então Jesus, ele vem andando sobre as águas. Quando ele vem andando sobre as águas, olha o que a Bíblia vai dizer. No caso dos apóstolos, eles olham e falam: meu Deus, é um fantasma. Começaram a se assustar. Mas aí tinha um homem que era diferente, o Pedro. E o Pedro olhou e falou assim: Senhor, se é mesmo você, manda que eu vá até você, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus mandou. E a Bíblia fala que aquele homem conseguiu andar sobre as águas. Mas agora presta atenção no detalhe. Vocês conhecem mais a história do que eu. Ele continuou andando a história? Ele continuou andando sobre as águas ou ele afundou? Continuou andando ou afundou? Qual que foi o motivo, Pedro, dele ter afundado? Como é que é? Ele tirou os olhos de Cristo. Ele tirou os olhos de Cristo. A Bíblia vai dizer que ele olhou para as ondas, olhou para a força do vento, e no momento que ele tirou os olhos de Cristo Jesus, ele se afundou. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você esteja andando num chão de concreto, se você tirar os seus olhos de Cristo, você vai cair, irmão. Não importa, você precisa fixar os seus olhos nele. Ele é o autor da fé, ele é o consumador. Somente ele pode fazer permanecer a sua fé. Ainda que você esteja em verdes pastos, seja no vale da sombra da morte, seja numa tempestade, seja no calmo mar, se você tiver com os olhos nele, você jamais vai cair, porque a sua fé, ela não é mudada pelas circunstâncias, as circunstâncias que são dadas pela sua fé.
A fé é inabalável, a fé é firme, ela é certeza de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, agora fiquei feliz agora. Então, não podemos tirar os olhos de Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Só que é interessante, porque hoje o diabo ele vive querendo atacar a nossa fé. Seja pela educação, pela cultura, até a ciência, que é para ser algo bom. Você vê que eles sempre querem colocar a nossa fé como algo ilógico. A sua fé é cega e a nossa fé é irracional. Você quer que eu prove para você que a sua fé é lógica? Se você quer no mundo espiritual. Você me permite eu provar para você que a sua fé é lógica? Sim ou não? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Quem aqui sabe aquele ditado de mãe? Que ela olha para você e fala assim: filho, você tem 2 ouvidos e uma boca. Que isso significa? Você tem que escutar mais e falar menos. Quem já ouviu isso da sua mãe? É ditado de mãe mesmo, né? Isso que ela fala está certo biblicamente, porque o apóstolo Tiago ele diz, né? Ele fala: seja tardio no falar e pronto para ouvir. Só que olha interessante o argumento dela. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Escute mais, fale menos. Agora eu vou pedir a tua memória. Eu me lembro que teve mais ou menos aqui um culto, uma reunião, em que o Gu ele falou sobre as 3 partes do homem: corpo, alma e espírito. A Rafa Sestar estava até aqui, né? Anotando no quadro. Quem que lembra dessa reunião? Quem que estava nela? Bastante gente. Então, vocês conseguem me dizer qual que são as 3 partes do homem? Como é que é, Júlia? Ela falou alma, corpo e espírito. Vou falar assim. Então, vamos lá. Alma, corpo e espírito. Vamos repetir de novo? Alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Olha que interessante. Você tem um corpo. Uma parte material, uma parte visível. Você tem uma alma e espírito. 2 partes imateriais, 2 partes invisíveis. Ou seja, você é mais invisível e material do que material e visível. Você é mais invisível do que visível, mas você quer viver pelas coisas visíveis. A sua composição denuncia a forma que você deve viver. A forma que Deus te criou, a forma que Ele te formou, denuncia, aponta, revela para a forma como você deve viver. Deus te criou mais invisível do que visível, porque Ele queria que você vivesse pelas coisas invisíveis. Glória a Deus.